Fala pessoal, mais um episódio aqui do nosso BML Cast e hoje com uma convidada super especial, além de especialista no mercado financeiro, também nossa cliente. E eu apresento a vocês hoje Viviane Seguin. E aí, Vivi? Tudo bem, Lucas? Ótimo dia. Tudo certo? Como é que estão as expectativas aí para o nosso episódio de hoje? Estou bem com friozinho na barriga, ansiosa, mas bem feliz. Então vamos começar. Bom, para a gente começar já com uma pergunta que assim, a galera com certeza quer saber, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Vivi. Como você começou no mercado financeiro, onde foi que você virou a chave, qual foi a primeira empresa que você atuou no mercado. Queria que a gente começasse você contando um pouquinho disso para nós. Então tá bom. Lucas, desde pequena eu sempre fui uma menina sonhadora. Já comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos. Devido a minha mãe ser uma mãe solo, né? Não tinha ali o acompanhamento do meu pai. E aí, a gente, quando é na parte da infância, né? A gente tem vários sonhos. Eu vi ali a minha mãe trabalhando muito em 3 empregos para poder criar eu e meus irmãos. Então, eu consegui um trabalho com os 13 anos e aí comecei. Aos 18 anos, comecei a faculdade em Ciências Contábeis. 22 anos já estava formada. E eu tinha um sonho bem concreto na minha cabeça, que eu queria trabalhar num escritório de contabilidade na região onde eu moro, que é em Mogi das Cruzes, que era um dos melhores escritórios ali da região de São Paulo, do Alto Tietê. Aí eu, mexendo lá no Facebook, encontrei o dono desse escritório. Fizeram uma postagem lá. Aí eu olhei assim, falei, opa. Aí fui, chamei ele pelo Messenger e falei pra ele da minha história, que eu tava me formando, faltava 2 meses. Ele me chamou pra uma entrevista, fiz a entrevista com ele, passei e fiquei lá durante 7 anos. Nesse meio tempo, eu conheci hoje a Fernanda, que ela é minha amiga. E aí a gente conversando, fazendo um bate-papo, ela me contou sobre a profissão dela, que era consultora de consórcio. E eu não sabia muito desse leque, né, dessa proporção de como que funcionaria o consórcio. E isso me deu um gatilho. Eu falei, opa. Aí comecei a interagir mais com ela sobre esse assunto. Aí eu pedi uma oportunidade para ela. Falei se não teria como ela me indicar na empresa. Ela me indicou. E desde então eu tô aí nessa área. Me, eu, eu meio que realizei o meu sonho de ter uma missão, de conseguir gerar encantamento para as pessoas, gerar um propósito na vida das pessoas. E isso também automaticamente já me ajudou. Ó, que maravilha, Vivi. Então, foi assim que começou a engrenar essa parte da parte do consórcio. Que maravilha. E assim, pelo que você contou, a atitude que você teve também fez com que você chegasse onde você chegou, né? Porque se Sim, você não tivesse encontrado lá o cara no Facebook, mandado mensagem pro cara no Facebook, talvez você não teria conhecido a Fernanda também, não teria aberto essa outra ideia na sua cabeça de, pô, tem um outro caminho aqui, e aí você não tivesse entrado no consórcio. Então, parabéns pela atitude, né? A obrigada. gente sabe que poucas pessoas hoje têm essa proatividade, né? E muitas pessoas também falou, quando eu decidi mudar de área, eu falei pro meu marido, né? Falei, olha, eu tô já há 7 anos na parte de contabilidade, mas eu resolvi mudar de área. Eu quero ir para a área de vendas, eu quero poder ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas. E eu acho que vai ser através do consórcio, pelo pouco que eu tô conhecendo. Aí ele me deu todo o apoio. Muitas pessoas acharam que foi loucura, né? Devido estar já numa empresa há 7 anos, já tinha ali um certo tempo de empresa, já tinha a minha profissão ali, tudo formada e totalmente mudar. Mas foi a melhor decisão que eu tomei e hoje eu tô Que bem legal, Vi. realizada. Que legal. E ó, aproveitando isso, eu queria que você trouxesse pra gente qual foi o não mais valioso que você tomou na vida, Vi? Olha, eu já tomei vários, mas teve um específico que eu liguei para ele para poder apresentar o consórcio e ele pegou e já teve alguma experiência referente ao consórcio. E a gente conversando, eu apresentando para ele, ele pegou e falou: Viviane, e foi bem direto. Ele, Viviane, você tá tentando me passar algo, me vender algo, mas você não tá entendendo de fato o que eu preciso. Aí ali eu já fiquei sem reação, respirei e falei: não, de fato. E a partir daí mudou a minha abordagem. Hoje em dia eu já não chego oferecendo, falando de prazo, falando de parcela. Eu escuto o cliente, faço as perguntas que de fato eles querem escutar, né? Que tem muitos clientes que têm medo, não conhecem,
e que hoje em dia no mercado qualquer pessoa pode ligar e oferecer o produto. Então, antes de tudo, eu escuto, né? Eu entendo a dor dele, o que de fato ele realmente precisa. E nisso ele viu que eu não estava ali apenas só para vender, e sim entendendo o que era o sonho dele, né? E no meio da conversa ele falou para mim que ele tinha um sonho em comprar um terreno e fazer uma construção. A partir desse momento que ele soltou isso, de fato, eu fui apresentando qual seria uma forma menos custo para ele, né? Para ele, que ele falou que já chegou a fazer um financiamento e para ele não foi vantajoso devido aos juros, tudo que ele sofreu bastante e acabou perdendo o que ele conquistou na parte do financiamento. Então eu mostrei para ele o inverso, não querendo só vender, e sim passar para ele que ele conseguiria fazer aquele propósito dele com uma estratégia boa, com um custo financeiro também bem tranquilo. E de fato ele entendeu, mas a gente não fechou ali na hora. E só que aí depois ele conseguiu entender, pensou e entrou em contato comigo e deu tudo certo. E ele toma esse primeiro passo. Caramba, Vi. Ó, eu vou falar um negócio pra você que assim, lá na empresa, eu sempre falo pra equipe que primeiro a gente precisa entender pra depois atender. E é exatamente isso que você falou. Exatamente. Porque hoje, eu até queria sua opinião sobre isso também, tá, Vi? Mas hoje eu vejo que muita gente que atua na área comercial, eles atendem um cliente já com o objetivo de vender para o Sim, cliente. E assim, no começo é comum, quando você acaba de entrar na área comercial, isso é comum, isso acontece. Mas depois de um tempo, você vai entendendo que dependendo do produto, por exemplo, consórcio, é um produto que é uma venda consultiva, né? Não vai sair de hoje para amanhã o negócio. não. É uma construção. Então, produtos assim, você precisa primeiro entender para depois atender. Que é exatamente isso que você fez, né? É, E eu queria que você me trouxesse também, Vi, um ponto que assim, eu sei que para adquirir um consórcio, o cliente ele precisa racionalizar um pouco mais, é uma venda um pouco racional. Quando o cliente começa a racionalizar demais e entrar muito em objeção, o que você usa de estratégia para meio que quebrar isso e trazer um pouco mais o lado emocional? Por exemplo, esse que você falou, pô, ele tinha um sonho de conquistar, de construir algo, só que pelo financiamento ele não conseguiu. Então você meio que quebrou essa racionalização dele e trouxe o lado emocional, falando para ele: não, peraí, por aqui você consegue, vai ter menos custo e você vai conseguir realizar o seu sonho. Então, qual estratégia normalmente você usa quando você está falando com o cliente para poder quebrar um pouco dessa objeção sobre o consórcio? de fato, assim, o consórcio ele é muito racional, né? Porque é um planejamento, fazer toda aquela parte de números, né? Que o cliente ele fica tentando fazer mais a parte racional. Só que atrás de todo o racional tem o emocional. Então é onde eu entro nisso. Muito bom. Então eu tenho que despertar esse gatilho nele. Eu pego, faço todas as perguntas, tento entender de fato o que ele tá procurando, o que ele tá buscando, o que tá dentro ali para ele. Então antes de tudo eu dou todo esse acompanhamento, escuto tudo, para aí sim eu atingir o lado emocional. Porque toda compra, né? A gente tá ali comprando algo, por mais que a gente seja racional, sempre tem quem compra o lado emocional. Exatamente. Então, Exatamente. depois de fazer todo o levantamento, entender, escutar, não já chegar de fato querendo vender, Uhum. eu consigo ter esse gatilho e puxar o lado emocional dele para poder concretizar o sonho que ele quer, Boa. que é através do consórcio. Então, desde o começo você mostra para ele que assim, tudo isso que nós estamos fazendo é bom para você. Sim, Pra ele não ter aquela percepção de, pô, ela só tá querendo me vender, vender. né? Então, pô, muito Que é legal, o que Vi. mais tem hoje no mercado, né? Sim, E eu também, no começo, como você falou, no começo a gente até aprender e conseguir entender cada cliente, porque cada cliente tem um sonho, né? Então é sempre diferente. Aí a gente vai aprendendo. A gente aprende mais com cada não do que com cada sim. exatamente, exatamente. E aproveitando isso, esse gancho que você trouxe, qual foi a venda mais improvável que você já fez, Vi? Que você fala, putz, essa eu achei que não ia, mas foi. Nossa, teve bastante. Mas a mais improvável foi um cliente que ele entrou em contato comigo. Mas ele já entrou em contato comigo falando um monte do consórcio. Que consórcio não presta, porque consórcio demora e não sei o quê. Aí eu peguei e falei, tá, mas o porquê? O que aconteceu? Você já teve alguma experiência quanto a isso? E ele começou a contar a experiência que ele teve.
eu, de fato, não cheguei já querendo vender para ele. Fiz uma construção de como que funciona. Falei, ó, se você for fazer para esse lado, é assim, assim, assim. Se for fazer pelo lado do consórcio, é algo que, de fato, é um planejamento. Você não vai ter na hora, não vai ter ali do momento que você quer, né? Que normalmente os clientes, ele tem pressa, né? Sim. E só que ele conseguiu entender que dentro do cenário ali, o melhor para ele seria esse planejamento que eu estava fazendo para ele. Só que ele também não fechou de momento. Passou uma semana, ele entrou em contato comigo e ele falou assim: Viviane, você foi a única pessoa que me escutou e de fato não quis me empurrar ali na hora. Então eu vou dar esse voto de confiança em você, vou querer entender melhor o consórcio, conforme você está me explicando. Então eu vou querer fechar. Hoje ele já tá com o terreno dele, tá Ó, que fazendo a maravilha. construção dele. E aí virei um canal de prosperidade na vida dele e ele me indica bastante clientes também. Ó, que maravilha, Vi. E normalmente, assim, qual que é o prazo? Porque eu sei que, querendo ou não, mesmo com a experiência que você tem, tanto no produto quanto nos clientes, a gente tem um pouco de ansiedade, Sim, né? normal. Para ter uma resposta lá do cliente o quanto antes. Normalmente você trabalha com prazos assim, Vi? Por exemplo, pô, eu vou apresentar hoje a proposta para o Lucas e vou mostrar para ele que esse produto é o melhor para ele realizar o que ele quer realizar. Só que eu vou dar um prazo para ele de uma semana para ele me dar uma resposta. Se depois de uma semana ele não me dá uma resposta, eu entro em contato de novo. Você tem esse prazo ou não? Ou você apresenta e espera o cliente voltar para... Não, eu tenho um prazo. Tem cliente que ele já chega, ele mesmo já dá o retorno, mas tem clientes que não. Aham, Que a gente sempre tem que estar ali na vista dele, né? sim. Normalmente eu espero 2, 3 dias. E aí eu vou, mando um áudio, mando um ótimo dia, a gente vou conversando, não diretamente sobre o que a gente estava conversando, sobre a proposta. E sim como é que tá o dia dele, se ele tá bem, deseja uma ótima semana. E nisso ele vai lembrando, é verdade, você me passou isso, então vamos voltar a conversar. Eu tenho um cliente que eu atendi lá em Cruzeiro, daqui de onde eu moro até lá é 3 horas de viagem. Até hoje eu converso com Caraca. ele não fechou comigo. Só que a gente já criou uma certa amizade que ele falou, Viviane, eu vou fechar com você, mas agora não é o momento. E isso já tem quase 9 meses. Só que ele vai vir para minha cartela de cliente, E tenho você tá certeza. mantendo ali o contato com Sim, ele. Tá, porque é um cliente de grande potencial e, Aham. de fato, ele conhece o consórcio, sabe como funciona. Então, o consórcio para ele é um investimento. Ele já tem na cartela dele de investimento. Então, eu sei que, de fato, uma hora vai sair essa venda. Ó, o que a gente tem de experiência, Vi, assim, principalmente com parceiros que atuam no consórcio, né? É que a maioria dos vendedores, eles desistem muito fácil dos clientes, né? Então, assim, pô, eu passei a proposta para Viviane hoje, aí daqui 2 dias eu chamei ela, ela não respondeu. Só que quando você vai ver como funciona essa estrutura de acompanhamento deles, normalmente parece, tá? Que é muito mais interesseiro do que interessante. Porque quando ele chama a Viviane daqui 2 dias, não é igual você que manda um bom dia, tal, só pra falar, ó, tô aqui, Tô hein, aqui, tal. Não, eles já mandam direto sobre a a proposta. proposta, né? E aí parece que fica um pouco mais invasivo, tal. E aí ele manda de novo depois de 2 dias. Se o cliente já não responde mais, ele desiste. E Sim, você acabou de me falar que você tá há 9 meses falando com o com o cliente. cliente. Então, qual que é a importância disso, Vi? Dá uma dica pra galera que assiste a gente aí, que quer começar no consórcio ou que tá no consórcio, mas não tá conseguindo performar e às vezes acha que é porque não conhece do produto. Mas às vezes não, às vezes é uma estratégia de venda que ela precisa ajustar para começar a performar mais. Então, dá uma dica pra galera aí. O que você indica? Passa um fluxo de cadência seu. Pô, depois de 2 dias, mande um bom dia, fale de outras coisas, mas não fale de um consórcio. E se o cliente não responder, depois de 2 dias, manda de novo ou não. Passa essa dica do seu atendimento, que até eu tô curioso para saber agora. Então, na verdade, hoje que eu vejo, né, todo mundo em minha volta que trabalha nessa área, fica muito no WhatsApp. Tipo, fez a apresentação, aí mandou a proposta e fica só ali, oi, bom dia, você conseguiu analisar a proposta? Sempre ali no WhatsApp. O WhatsApp, ele é bom. Se eu falar pra você que não, ele é. 90% das minhas vendas é tudo pelo WhatsApp hoje em dia, porque eu trabalho muitos clientes de outro estado. Só que você também tem que ligar. Então, é o que eu vejo que falta. Então, normalmente, qual que é o meu fluxo? Eu entro em contato com os clientes, me apresento, falo para a gente puxar uma reunião referente ao meu trabalho, que, na verdade, normalmente ele já sabe do que se trata, né? Então, eu só já puxo a reunião, não tento explicar nada por telefone. Puxo a reunião para conseguir ter uma conexão com ele,
entender de fato o que ele está procurando, o que ele está buscando. A gente fez a reunião, falo que eu vou fazer uma apresentação para ele, não apresento também ali na hora. Uhum. Faço o levantamento primeiro de perfil, monto a proposta e apresento para ele. Nessa que eu apresento, eu já agendo uma segunda reunião, para mim já ter tentar já aquele fechamento. Uhum. Só que, de fato, às vezes acontece, às vezes não. Então, nisso, eu vou deixando ali. Deu 2, 3 dias, mando para ele lá. Oi, tudo bem? Ótimo dia. Desejo uma ótima semana. Vou meio que nesse caminho. Nutrindo ele ali. Se eu vi que, de fato, ele visualizou e não respondeu, aí eu ligo. Falo, oi, tudo bem? É Viviane, a gente fez uma reunião. E nisso a gente vai puxando. Aí eu vou sentindo o cliente. Tem cliente que, de fato, quer fechar. Tem cliente que fala, não, Viviane, obrigado pela sua atenção. Vou deixar aqui seu número gravado. Mais para frente, um planejamento. Quando eu precisar, eu entro em contato. E eu sempre deixo aquele cliente ali em stand-by, mas não deixo de falar com ele. Passa 1 mês, 2 meses, eu falo, e aí, conseguiu? Já se planejou? Conseguiu alguma outra forma? E nisso vai acontecendo. Sensacional, meu. Porque a gente bate muito nessa tecla com a galera de, meu, liga. As pessoas esqueceram a ligação. A ligação. A galera só quer mexer no WhatsApp agora. E que nem você falou, beleza, é uma ferramenta boa? É uma ferramenta boa. Mas na minha percepção, o WhatsApp, quando você está conversando com um cliente através do WhatsApp, principalmente se é um cliente que está em negociação, toda a autoridade da negociação está com ele. Sim. Por que eu falo isso? Dele, né? Porque ele vai te responder se ele quiser. E a hora que ele quiser. Na ligação, ele é obrigado a te responder na hora. Né? E que nem você falou, às vezes o cliente fala para mim que não vai fechar agora, que ele vai fechar mais para frente. Então eu já me antecipei, eu já sei que não vai ser agora, então eu não preciso ficar naquela ansiedade de ficar esperando ele responder no WhatsApp. Contando, né? Contando com aquilo. E eu sei a estratégia que eu vou fazer. Eu vou deixar ele em stand-by, daqui 20 dias eu tô mandando um oi pra ele lá de novo, né? Não tem problema, a gente vai nutrindo ele. Se ele for fechar comigo daqui 9 meses, vai ser 9 meses eu vou estar falando com ele ali em alguns momentos pra ele lembrar que eu tô aqui. Então, eu também vejo que isso, Vi, é um erro muito grande dos consultores de consórcio, porque a galera tá muito imediatista. Muito. Então, mandei mensagem no WhatsApp, já mandei a proposta, a obrigação do cliente é fechar. Não, né? A jornada de consumo ela não é linear. Às vezes aconteceu alguma coisa no meio do caminho, que surgiu uma outra prioridade para o cliente, e o cliente falou assim, eu ia fechar agora com a Viviane, mas aconteceu isso, eu vou ter que resolver isso primeiro, então aquilo eu vou ter que deixar para daqui 2 meses. E por mais que isso seja um sonho para ele realizar, que através do consórcio de fato é um investimento mais lucrativo para ele, só que não deixa de ser um consórcio. Então ele fala, agora não é minha prioridade. Eu vou... Começa a acontecer outras coisas e automaticamente, às vezes, ele acaba caindo no esquecimento. Uhum. Então é onde você tem que ficar trazendo, lembrando, mostrar que de fato vai valer a pena para ele, que ele vai conseguir concretizar, tanto se for parte de investimento, parte realizar a primeira casa. E nisso a gente vai conseguindo construir essa conexão. Muito legal, Vi. E hoje dentro do consórcio eu sei que existem algumas vertentes, né? De auto, de imóvel, de alavancagem patrimonial, de capital de giro. Dessas vertentes, qual é a que você mais atua? Ou você atua em todas? É assim, eu falo para as pessoas que trabalham comigo, a gente tem que ser meio que um povo, né? O povo tem vários tentáculos, então a gente tem que... 80%, eu vou falar, 80% eu foco no primeiro sonho, que é comprar o primeiro imóvel. Tá. E o resto eu vou indo em outros sentidos. Tô trabalhando muito hoje em dia também parte de capital, né? Que é a alavancagem financeira. Eu tô atendendo muitos empresários hoje. Tá mudando um pouco mais essa parte minha da cartela de clientes. É fazer um pouco de tudo, mas você sempre tem um foco maior. Focar exatamente no que você se encontra ali. Então, o que eu me encontro nessa parte do primeiro sonho, de realizar o primeiro sonho, de ter a minha primeira casa, comprar meu primeiro terreno para construir. Então, eu trabalho muito nessa forma. Legal. E uma diferença aí, Vi, pra gente, até pra eu também conseguir compreender, tá? Vamos supor que eu queira comprar o meu primeiro imóvel. E aí eu tenho a opção do financiamento e eu tenho a opção do consórcio. Você consegue explicar um pouquinho dos dois pra gente? Qual é o benefício do consórcio sobre o financiamento? Você consegue detalhar um pouquinho mais isso pra gente? Sim. Normalmente, assim, todo mundo que quer a primeira casa tem aquela pressa, né? Que a gente fala que é o cliente imediatista. Porque é o sonho dele. Sim. Então, ele já tá ali se planejando para comprar o que literalmente ele quer, né? Que ele deseja. De fato, o financiamento, ele vai ter ali. Em média, mandou aprovar, o banco aprovou,
uma média de 30 a 60 dias, ele já vai estar ali no bem dele. Só que o que eu mostro para o cliente é a diferença entre o financiamento e o consórcio. O financiamento ele vai ter ali, só que é algo que ele vai pagar, ele vai ter um custo bem alto, vai estar pagando um prazo maior, que é média de 35 anos. Hoje a Selic aumentando. Então, eu mostro para ele o benefício do consórcio e do financiamento. O consórcio, nada impede no primeiro mês ele ser contemplado, se a gente fizer uma estratégia. O que eu falo para ele é assim, a gente não pode depender da sorte. Se chegar um cliente e falar, eu quero entrar no consórcio, mas eu quero o quanto antes e deixar rolar pelo sorteio. Aí é sorte, não tem o que fazer. Sim. Mas todo cliente que tem o potencial de entrar no financiamento, eu mostro para ele que é mais vantajoso o consórcio e que a gente consegue fazer esse planejamento. Porque se ele tem esse potencial de dar a entrada, que hoje em dia o banco pede, a Caixa está pedindo uma média 30%, 50% de entrada. Sim. A gente pega esse valor de entrada que ele tem e faz o planejamento para fazer um lance. Então, a gente pega um lance embutido junto com o recurso próprio que ele tem e a gente consegue montar esse planejamento para ele ter a casa também o quanto antes, que também é possível a gente fazer isso. E aí ele consegue entender. A gente fazendo o cálculo, ele vê que, de fato, ele pode esperar um pouco mais, mas para ele vai ser mais benéfico para ele referente ao custo total. Que ele fala, nossa, consórcio é 20 anos, eu vou pagar uma taxa administrativa dependendo do valor que ele queira, de 100 mil a mais, 200 mil a mais, sendo que ele no financiamento ele vai pagar 3 casas. Então, quando ele vê isso em papel, que eu explico tudo, aí ele normalmente fala, não, de fato, o consórcio hoje é mais vantajoso. Tanto que eu tenho um cliente que ele veio do financiamento, é um casal, que foi minha primeira venda. Já vou até falar também disso. Foi minha primeira venda do consórcio. O que aconteceu? Eu entrei em contato com eles, fizemos 2 reuniões por vídeo. E eles tinham já uma casa financiada. Fizemos 2 reuniões por vídeo e eu comecei a mostrar. Só que eles queriam trocar de casa, mudar da região que eles estavam ali. Só que não queria mais entrar no financiamento, porque eles viram como que era a dificuldade deles continuar mantendo o financiamento, porque ficou uma parcela alta, ficou um prazo bem estendido, 35 anos, e eles tinham acabado de ter um neném. E eu apresentando o consórcio para eles, não entendia muito. Mas eu sempre estava ali explicando o que era mais... O que de fato, para mim, fazia sentido. Então, eu conversava com eles nesse sentido. Eu falei, tá fazendo sentido para mim, vai fazer sentido para eles. Eles foram meus primeiros clientes. Cheguei lá na casa, aí eles pediram uma reunião presencial. E eu falei, meu Deus, meu primeiro cliente, eu vou lá na casa deles. Aquele frio na barriga, né, Vi? Cheguei lá, com frio na barriga, ansiosa. Falei, vou falar coisa que eu não devo, mas fui, na cara e na coragem. Chegamos lá, eles me atenderam super bem. Ficamos conversando e eles tirando um monte de dúvida. E eu falando, não sabendo se estava certo ou não. Mas na minha cabeça, tá certo pra mim, então vai fazer sentido pra eles. Aí eles viraram pra mim e falaram, vamos fechar. E eu quase falei pra eles, você tem certeza? Aí foi aquele sentimento de uau, meu primeiro cliente. E aí aquela dúvida, pô, e agora? Qual que é o próximo passo, né? Não, o que eu faço depois disso? E aí a gente foi lá no sistema, fiz pra eles tudo. E ficou aquela sensação, será que eu fiz tudo certo? Será que, né, vou... Mas graças a Deus deu tudo certo. Eles venderam a casa que eles tinham, que estava financiada. Entraram no aluguel. E aí a gente focou para contemplar as cartas dele e graças a Deus deu certo. Hoje eles estão na casa dele através do consórcio. Então já foi um cliente que teve experiência de financiamento e agora está tendo experiência pelo consórcio. E eles viram, né, que de fato fez mais sentido para eles o consórcio. Por mais que eles esperaram aí 7, 8 meses, mas deu certo no final. E hoje que é um prazo ok, né? Para comprar uma casa é um prazo bem tranquilo. Bem tranquilo. E até pegando também essa ideia que você trouxe, Vi, eu queria que você falasse pra gente assim, qual que é o principal mito do consórcio, que eu acho que entra um pouco do que você acabou de explicar, que hoje você consegue desconstruir com o exemplo. Então, eu sei que, na minha opinião, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir aí. Mas eu sei que um dos principais mitos é a questão do tempo. Pô, o consórcio demora muito tempo para contemplar e tudo mais. Então, na sua visão, é isso também? Tem mais algum outro ponto que você vê que... Tem vários. Então, me ensina aí. Várias pessoas veem, o consórcio é para quem não tem pressa.
E eu falo, aí tudo é o depende, né? Eu falo, tá, depende, não tem pressa pra quê? Se for pra você entrar no consórcio e depender somente do sorteio, de fato, é isso. Uhum. Mas se você entrar no consórcio para realizar seu primeiro sonho da casa, se você for fazer um financiamento, você tem que ter uma entrada. Se você for um CLT, você tem um FGTS. Então, tudo é um planejamento que dá pra gente fazer através do consórcio e a gente conseguir aí um curto prazo. Um outro mito também o consórcio não presta. É muita enganação. Que eu já peguei vários clientes também que, infelizmente, foram enganados no sentido de pegar um consultor que, de fato, só queria vender. Uhum. Então, vendeu e sumiu. Prometia contemplação, essas coisas assim. Então, aquela pessoa já começou a criar aquele preconceito. E é um dos clientes que eu gosto de trabalhar também, que eu quebro esse preconceito dele e apresento de fato como que funciona. Então, meu atendimento é muito assim, eu explico com muita transparência e clareza para ele entender que de fato como funciona o consórcio e não é só vender e sumir. Após a venda, eu tenho todo atendimento humanizado com ele. Eu ligo para ele toda semana, eu lembro da oferta de lance, eu vejo como é que tá o cenário dele, da vida dele. Fala, minha vida mudou, tá assim, no meu financeiro. Então vamos mudar a estratégia, vamos ofertar tal lance. Então, tudo por trás da venda não é só vender e pronto, não tem mais cliente. Não. Eu sigo com ele até ele tá com o bem dele. Então, é tudo uma construção ali. Então você literalmente presta uma consultoria para os seus clientes, é isso? Literalmente. Esse meu cliente que fechou comigo tem 1 ano e 7 meses, meu primeiro cliente. Então, eu falo com ele, ele já tá com a casa dele, mas desde então a gente tem contato até hoje. E assim eu sigo com todos os meus clientes. Eu faço um cronograma com eles. Falo assim, não é porque você conseguiu o seu bem que você vai se livrar de mim, não. A gente vai continuar conversando. E até hoje eu tento criar esse elo de amizade pro cliente achar que eu só tô ali só para vender. Sim. Não, eu tô ali porque é a minha missão, é algo que me realiza. Ver que ele tá ali com o sonho realizado, ver que ele tá ali crescendo, tanto se foi para um capital para uma empresa, se foi a realização do primeiro sonho, que fez ele erguer, fez ele evoluir. Isso para mim é gratificante. Pô, e eu acho que tá faltando essa verdade no mundo de hoje, hein, Vi? Porque Muito. você me passou de uma forma tão genuína, assim, que, pô, meu trabalho não é vender consórcio. Não. Meu trabalho é ajudar os meus clientes. Esse é o ponto, né? Isso que me deixa feliz. A venda é uma consequência, né? Uhum. Então, o que me deixa feliz é construir esse elo com o cliente. Então, a partir do momento que eu conseguir entender a dor dele, o sonho dele, o medo dele, a venda vai ser uma consequência. Meu, muito legal. Muito legal. E parabéns pelos resultados que você vem tendo aí, Vi. Obrigada. E eu queria trazer um outro ponto aqui, que é o seguinte. Eu sei que você falou que hoje você trabalha o consórcio, 80% focando ali na realização do primeiro sonho, mas tem outras vertentes que você atua também. Além desse ponto, que é a realização do sonho, da casa própria e tudo mais, qual é a outra vertente que você acredita que é promissora daqui para frente? Parte de investimento para empresários. Eu tô recebendo muita ligação, muitas pessoas correndo atrás de um capital. Porque hoje não é fácil. Eu falo porque eu também já trabalhei na área de contabilidade, então eu vejo tanto de imposto que os clientes pagam, tanto de custo que uma empresa tem. E hoje o consórcio é algo que, de fato, é algo bem, bem vantajoso para qualquer tipo de cliente, tanto para a primeira casa quanto para o investimento, para erguer um capital para a empresa e ele conseguir fazer a empresa dele girar. Então, hoje eu estou focando muito também nessa parte de apresentar para os empresários uma forma deles conseguirem esse capital sem precisar recorrer ao banco, que tem uns juros altos, né, que eles acabam não conseguindo conciliar com o tempo, que é o que eu mais pego também. Cliente que fala, eu fiz um Pronamp, eu fiz um empréstimo, eu fiz não sei o quê, não tô conseguindo pagar, tô correndo o risco de perder a empresa. Então, eu mostro o cenário do consórcio, falei, é um planejamento, mas é algo que quando a gente conseguir, você vai conseguir liquidar tudo isso, sair dos juros do banco e conseguir alavancar a sua empresa. Então, É uma outra vertente, você acredita? É uma outra vertente que eu acredito que faz muito sentido, que vale muito a pena. Que ainda mais no momento que o Brasil tá, né, de econômico, né? Que assim, dinheiro tá caro. Sim. Né? Para financiamento, para funding, né, que é capital de giro, tá caro. Então, se eles têm essa outra opção, que ele paga uma taxa administrativa, não é literalmente um juros, acredito que para o empresário também faz muito sentido isso. Faz, né? Porque é algo assim, pensa, você fazer um planejamento, por mais que todo mundo fique, mas isso não for contemplado.
fala, tá, mas se a gente faz uma carta aí, um exemplo de 500 mil, e você pagou 10 parcelas, e na 11ª você foi contemplado, você já vai ter um crédito de 500 mil na mão. Uhum. Quanto que você ia conseguir juntando esse dinheiro, ou conseguindo com o banco, que o banco vai, pra, na verdade, tentar, né, aprovar isso, já algo bem mais burocrático. Sim. Então, é tudo um conjunto. É ele entender e dar essa oportunidade de saber como que o consórcio funciona. E você prefere hoje pegar um cliente, Vi, que ele pensa em realizar um sonho, mas ele não tem tanto conhecimento assim no mercado financeiro? Ou você prefere pegar aquele cliente que já tem um pouco mais de conhecimento no mercado financeiro? Qual que é o perfil que você mais gosta de trabalhar? Eu gosto dos dois, mas de fato eu prefiro que quer realizar o primeiro sonho. Por quê? Por mais que ele não entenda de consórcio, de taxa administrativa, de lance, mas ele já tem na mente dele aquele sonho que ele precisa realizar, que ele quer. Uhum. Então é mais fácil a gente construir ali o como ele vai realizar do que já pegar uma pessoa investidora. Porque a pessoa investidora é algo que também me dá aquele gatilho de estudar mais, no sentido de parte financeira, né? Tudo. Sim. Só que eles já são mais racional. Então, já é algo mais trabalhoso. Você tem que sempre Aham. estar ali, mostrando, de fato. Então, é algo mais trabalhoso. Quem quer realizar o primeiro sonho, não. Ele entendendo que, de fato, o consórcio vai ser mais benéfico para ele, eu fico mais feliz nesse sentido de também ver que eu tô participando desse sonho dele. Que ele vai ter o primeiro imóvel, que ele vai ter o primeiro carro, que ele vai ter o primeiro terreno. Uhum. Então, eu gosto mais do... Do que quer realizar o primeiro É, sonho. Até porque eu vejo assim, né? O que já sabe de finanças, às vezes, por ser muito racional, ele vai te dar um pouco mais de trabalho no fechamento. Porque ele vai ficar comparando tudo sempre, eu né? tenho vários clientes que eu fechei que demorou 2, 3 meses. Então, No que. sentido de pessoas mais investidoras, né? Aham. Que já tem casa, já tem tudo, já tem empresa. Então, eles já nessa parte. Mas é gostoso, porque automaticamente ele chega já com pergunta, com cálculos. Então, te engatilha também já tá ali. A evoluir, né? É Ele te evoluir. força a aprender, né? É. Só que E você vê o brilho no olhar da pessoa que quer realizar o primeiro sonho, eu acho que não tem preço também. muito legal, velho. Muito Aí, legal. Ó, trazendo aqui um outro ponto, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual foi o principal extremo que você passou na sua carreira. Eu falo isso porque toda vez que a gente faz um podcast, eu entro com essa pergunta que a galera gosta muito, né? Muitas pessoas hoje, nesse momento, estão passando por dificuldades profissionais, né? E às vezes essas pessoas elas acham que, pô, é o fim do mundo. Vai acabar, ferrou, né? Me ferrei. Então eu sempre gosto de trazer para os convidados aqui essa pergunta para a galera que assiste ver que, pô, calma aí, não é tão ruim assim quanto eu pensei, né? Teve gente que passou coisa até pior e hoje tá muito bem. Então eu queria que você trouxesse pra gente um extremo seu, aquele momento profissional que você achou que, meu, ferrou, a partir de agora quebrei, não sei mais o que fazer e conseguiu dar a volta por cima. Você lembra de algum momento assim? lembro. Na verdade, é porque a parte da vendas, ela não é fácil. Vender o produto consórcio não é fácil. Então, chegou um certo período que eu fazia tanta reunião, chegava a fazer 5, 6, 7 reuniões por dia, e nada ali fechava, nada dava. Então, eu comecei a me questionar. Será que eu tô sendo uma boa profissional? Será que eu tô conseguindo entender o que o cliente quer? E não conseguia fechar, não conseguia seguir com aquele atendimento. Então foi algo que eu comecei a falar, não estava conseguindo bater minhas metas, que na época eu trabalhava numa empresa que tinha que bater metas. Uhum. Então foi algo que estava me dando muito desconforto. Que eu comecei já a achar que eu não sabia vender consórcio, que eu não sabia vender, que eu não era uma boa consultora. Só que assim, é o que eu falo, tudo na vida é foco e dedicação. Se você faz com amor, faz com foco, ter uma determinação, dá certo. Então foi isso que eu mentalizei pra mim. Falei, não, eu sei o que eu faço, eu sei que eu tô aqui pra gerar um canal, eu sou um canal de prosperidade na vida das pessoas. É uma fase, é só eu ter mais foco, só eu entender o que eu de fato tô errando, que eu vou conseguir me erguer novamente. E foi isso que eu fiz. Eu analisei todo o percurso, tudo que eu tava fazendo, e fui pontuando ali, também tirando dúvida com os meus superiores que era na época, e aí eles foram me dando toques, e nisso eu consegui me levantar de novo.
Que bom, Mas Vi. não é fácil, não. É bem difícil. É o que você falou, né? A venda, ela mexe com o nosso emocional, né? Mexe Diariamente. E muito. eu trago, assim, às vezes, é, o não pro vendedor é como a graxa na mão do mecânico. Porque, assim, o mecânico, ele não pode reclamar que a mão dele tá suja de graxa. Faz parte do trabalho dele. Sim. Assim como o vendedor não pode reclamar que o cliente falou não. Então, o que eu trago é, você precisa entender dentro do seu contexto, não só do contexto da empresa, quais são os seus limites, quais são os seus conhecimentos, onde você pode melhorar dentro do seu próprio funil para você conseguir vender mais. Então é muito mais o particular, é muito mais essa autoanálise. Porque tem gente que faz 5 reuniões por dia e vende um contrato por dia. Tem gente que faz 5 reuniões por dia e vai vender um contrato por semana. E tá tudo bem. Só que se aquela pessoa não tentar compreender onde ela pode melhorar para fazer 5 reuniões e vender um contrato por dia, ela sempre vai continuar vendendo um contrato por semana. Então ela não tem essa evolução pessoal. Então eu sempre trago isso pra galera. Eu falo assim, entendam o contexto de vocês. Entendam o funil de vocês. Porque eu sei que a cada 5 nãos, eu ganho um sim. Mas a Vi sabe que a cada 3 nãos, ela ganha um sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que eu vou tentar entender com a Vi como que eu melhoro. Sim. Né? Então eu acho que o vendedor ele tem que ter muita resiliência, né, Vi, por conta disso. Sim. E aí eu queria a sua opinião também, lá dentro da equipe que você atuava, quando isso aconteceu e você conseguiu se reerguer, qual que é a sua opinião sobre a equipe em si? Você via que tinha muita gente que levava um não como a pior coisa do mundo, que já soltava ali a toalha e falava, acho que vou desistir. Tinha gente mais resiliente. Como que era essa sua conexão com a equipe em si? Na verdade, assim, a minha equipe em si era pessoas muito jovens. Não que eu não seja. Mas era muita... na faixa etária ali de 23, 27 anos. Uhum. Então, são pessoas hoje que não têm tanta determinação. Não falando por mal. Mas, assim, eles recebiam muito não. Fazia, 5 reuniões na semana. Às 5 deu não. Então, já achava, não sei fazer, não consigo. E já queria desistir. Aí ficava eu e meu supervisor lá conversando. Não, mas é o processo. Você tem que ter calma. Porque às vezes a gente também, por não ter calma, ter aquela ansiedade, você acaba atropelando. Uhum. Então, quando você atropela, nada acontece. Exato. E você conseguir controlar essa ansiedade é o que eu vejo que hoje as pessoas têm mais dificuldade. As pessoas mais nessa faixa etária. Que já são tudo ansiosas, quer as coisas pra ontem. E não é assim que funciona, né? Eu ia trazer, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Sobre a nova geração de vendedor. Qual que é a sua opinião sobre a nova geração de vendedor, Vi? Hoje, assim, o mercado ele tá muito bom. Tanto no sentido de parte digital, né? Marketing digital. Isso na minha época não tinha tanto. Hoje tá muito forte. Então, eu acredito que eles têm muito potencial. Só que eles deixam isso atingir eles. Essa parte de pra ontem, né? Fez a minha primeira reunião, já quero vender. Uhum. Eu fui vender depois de 3 meses. Olha isso. Eu entrei no consórcio, fui fazer minha primeira venda depois de 3 meses. E eu conheço gente da nova geração que entra na empresa, fica 2 semanas e fala, não consegui, vou sair. E já pede pra sair. Já fecha sair. Você vê, você ficou 3 meses sem vender nada. Eu quase pedi. Então. Só que aí eu tive muito suporte do meu supervisor, do meu gerente. Ele falou, Viviane, é coisa de momento, vai acontecer. Eu tô vendo o seu trabalho, tô vendo que você é uma pessoa focada, você tá ali o dia inteiro ligando, você sempre procura melhorar. Você não tem medo, você começa a investir, coisa que você nem sabe se vai dar certo. Então, assim, vai acontecer, você tem que ter calma. Sim. E aí eu respirei fundo, falei, então tá bom. E demorou, mas aconteceu. E de lá pra cá só foi evoluindo. E é uma característica, Vi, que eu vejo que são os vendedores que têm alta performance, todos eles têm muito em comum, que é o que você falou agora. É a proatividade. É a pesquisa e a atitude. Porque, às vezes eu não sei. Mas eu não vou falar pro cliente que eu não sei. Sim. Eu vou pesquisar e vou procurar saber e vou continuar tocando com ele aqui. E nem ter medo também, no sentido de estar atendendo ali, ele fazer uma pergunta e você não souber, e você tentar falar uma outra coisa que, às vezes, ele tá até te testando. E eu sempre fui bem transparente também. Falar, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou procurar saber, eu vou pesquisar. E na próxima reunião eu te
vem aqui com essa dúvida. Sempre fui também nesse sentido, nunca quis esconder de fato, eu sei tudo, porque eu não sei tudo. Sim. Eu vou aprendendo. É isso, mas você tem a atitude de falar pra ele, pô, isso eu não sei, mas na próxima reunião eu vou saber. Isso. Então é essa atitude de buscar, que eu acho que é o diferencial. Porque todo vendedor de alta performance, ele tem algo muito em comum, Vi. Pelo menos o que eu vejo, tá? Que é ser 100% curioso. Isso é um ponto muito em comum. A galera que é curiosa, que, quero saber, quero entender mais, quero... Pô, o cara me falou isso, por que que ele falou isso? Pô, a mulher me falou isso, por que que ela me falou isso? Pô, ela teve essa dúvida e eu não sabia, eu vou procurar saber. Esse é um ponto. Segundo ponto é a resiliência, de realmente tomar não pra caramba e continuar, porque uma hora a chave vai virar, Sim. né? E o terceiro ponto é a persistência também. Porque você me falou uma coisa aqui no começo do nosso papo que eu achei muito interessante e eu tenho muito esse perfil. Tem cliente meu que eu fico 1 ano e meio conversando até o cara comprar comigo. 1 ano e meio, né? E eu vejo que hoje em dia, se o cliente não responde 2 semanas, acabou. A galera desiste do cliente e, não, esse cliente ele não quer nada. Mas, pô, você que desistiu dele. Foi. Por que você não fez igual a Vivi, foi lá e mandou um bom dia, mandou alguma notícia, tentou ligar, tentou perguntar pra ele como que tá, né? Eu vejo que essas características são características muito incomum de gente que tem alta performance, né? Que é o que você tá trazendo. E aí, pegando esse gancho também, Vi, eu queria que você me trouxesse o seguinte. Hoje, no mundo tecnológico que a gente vive, a gente sabe que na época que a gente começou, na época que eu comecei também, era PAP. Porta a porta, não tinha receber lead, Né? Não sabia nem o que era lead, nem existia lead. Era procurar no Google as empresas, ligar, prospecção ativa do zero, marcar a reunião, ir lá presencial, porque não tinha nem reunião via online, isso não existia também. Então tinha que ir lá presencial, tal, aí tomava não, aí tentava, convertia, tal, quebrava a objeção lá. Então hoje no mundo tão tecnológico, o que você entende que no seu atendimento é algo que vai ser insubstituível? Porque a gente sabe que está vindo aí os agentes de AI, né, de inteligência artificial, que vai fazer todo um pré-atendimento. Inclusive lá na BML a gente já tem isso. Então os nossos pré-atendimentos lá agora já está começando a ser tudo por inteligência artificial. Mas na sua visão, o que você entende que do seu atendimento é insubstituível? Nenhuma máquina vai conseguir trocar. O que você entende que é o primordial ali de um tete-a-tete? Como eu falei no começo, eu trabalho muito região de fora. De fato, a parte de inteligência artificial e tudo outro mais referente à conexão de internet, tudo que está evoluindo, é maravilhoso. Só que é tudo aliado. Mas nada se compara a um atendimento, uma conexão. Eu conversando com você, eu vou entender de fato o que você quer, o seu planejamento, vou entender sua dor, o seu sonho. E isso uma máquina ela não faz. Então, eu acho que é insubstituível aquele atendimento. Vai ser insubstituível um atendimento ali. Eu não falo nem presencial, porque como eu trabalho muito por fora, mas eu tô sempre ali, em ligação. Eu posto uma coisa, o cliente comenta. Então, isso acho que não se perde, não né? se perde. Eu tenho total essa opinião também. Eu falo pra galera que assim, a inteligência artificial, ela só vai substituir o preguiçoso ou a preguiçosa. Ponto. A galera que faz só mais do mesmo, que é aquela galera que, pô, meu horário de entrar é 9 horas, entra às 9. Meu horário do almoço é meio-dia, sai meio-dia. Meu horário de saída é 5 horas. 4h59 já tá com a mochila nas costas na porta da empresa pra ir embora. Essa galera sim vai ser substituída pela IA. E não só pelo tempo, mas porque só faz o feijão com arroz. Sim. Não tenta trazer coisa nova, não tenta se reinventar, não tenta inovar. E a inteligência artificial, ela não consegue entender sentimento, que é o que você trouxe agora. Só um ser humano consegue entender sentimento, né? Então, essa galera que é mais robotizada vai ser substituída. Mas a galera que tem uma performance diferente, que busca de fato ser genuíno, entender de fato o cliente, entender o sentimento, anseio, desejo, frustração do cliente, essa galera jamais vai ser substituída. Até porque você vê que até hoje, muita gente, mesmo com os atendimentos de inteligência artificial, muita gente quer falar com alguém, né? Então, se você der a opção, você quer falar com alguém ou podemos seguir aqui? A pessoa vai falar que quer falar com alguém. Por conta disso. Porque ela sabe que um ser humano vai entender o sentimento, né? A máquina não entende um sentimento.
Normalmente, todos os meus fechamentos é uma das perguntas dos clientes no final. Tá, mas e aí, depois? Quem que vai continuar? Eu vou falar com o robô? Eu vou ter que ligar? Falei, não, tudo agora é diretamente comigo. Se você falar, Vi, eu preciso disso, sempre me manda mensagem. Foi contemplado, eu vou te ajudar no faturamento. Então, do começo até o final, vai ser diretamente comigo. A gente vai ter esse contato, essa conexão. E essa E é onde eles ficam consultoria... felizes. Eles falam, então, é o que eu quero. Essa consultoria não tem preço, Não tem preço. Não tem preço. Acho que agrega um valor pro cliente absurdo, né? E é o que falta, né, hoje, né? Eu vejo muitos consultores que fazem fechamento e depois o cliente não tem aquela conexão, né, mais. E ele sente muita falta. Eu já peguei vários clientes que eu consegui reverter, que eu trouxe pra mim, por conta do atendimento. Que tava com outro consultor. Sim. Ou seja, era pro cara ter feito aquela venda, chegou em você, ele não conseguiu fazer, chegou em você, se reverteu e fez, justamente por poder entender melhor o cliente. Eu fiz um fechamento recentemente, tem 2 meses. O nome dela era a Joyce. Ela foi tão assim, a gente pegou uma conexão tão forte, foi por ligação. Eu liguei pra ela, me apresentei, e ela já de cara. Ela falou assim: mas eu quero em 3 meses o consórcio. Falei pra ela: olha, consórcio não existe, é promessa de contemplação. Existe sim um planejamento. Se você me der a oportunidade, eu faço um atendimento com você, ou via online ou presencial, e a gente conversa. Ela: nossa, gostei de você, você não me prometeu. Olha só. E aí a gente marcou uma reunião presencial. Eu fui até em São Bernardo, atender ela e o marido dela. E ali ela só se encantando. Ela começou a me elogiar tanto que eu falei, nossa. Ela, não, eu fui, 2 dias atrás, eu fui numa sala comercial, que era uma empresa que tinha. Olhei assim, o cara já, não, em 3 meses vai sair, em 3 meses vai sair. Eu e meu marido já ficamos olhando um pro outro, fala, não. Pegou de lá, saiu e aí aconteceu, acho que eu falei pra ela, era pra ser, né? 2 dias depois eu liguei e ela pegou e falou, não, vamos fazer esse atendimento. E aí, legal. no fim, ela fechou e... Você vê que a verdade vende, né, Vi? Vende. Muita gente tenta fantasiar pra tentar vender e tal, mas o cliente não é burro, né? Não. O cliente sabe. O cliente sabe. E de fato, o marido dela falou, eu gosto disso, ó, olho no olho. E eu com um papelzinho lá. E falou, cara, não tinha nada. E eu com o papel explicando consórcio, desenhei tudo certinho. E eles se encantou. Falou, era isso que eles precisavam, aquele acolhimento, aquela verdade, né? De fato, como que funciona. E eu consegui passar para ele essa transparência e eles viraram meu cliente. Isso a inteligência artificial jamais vai substituir. Jamais vai substituir. Tem gente que pergunta para mim assim, pô, quando eu invisto, por exemplo, né, nos canais digitais para gerar lead, tem gente que fala assim, pô, quando eu invisto no canal digital eu tô comprando venda. Eu falo, não, você não tá comprando venda, você tá comprando visibilidade. Você está comprando fluxo de pessoas, porque mais pessoas que não te conheciam vão passar a te conhecer através desse trabalho. Mas quando o lead chega, você precisa ter uma estrutura de atendimento legal. Você precisa ter um conhecimento, você precisa usar técnicas de venda, você precisa conhecer do seu produto, você precisa entender o que o cliente quer para depois atender ele. Então é aí que está a diferença, porque eu vejo que tem muita confusão. Não sei, também, talvez, né? A galera vê muito guru de internet falando, tô investindo aqui 3 mil reais e tô vendendo 10 milhões, 15 milhões por mês. Normalmente a pessoa que faz isso é porque quer te vender um curso, não é porque realmente ela ganha dinheiro, né? Então, a realidade é o quê? Eu costumo dizer, Vi, que é como se fosse um shopping center. Se você for num shopping, as lojas que mais vendem são as lojas que estão próximo da entrada, próximo da praça de alimentação, e próximo do cinema. Por quê? Porque ali é onde passa o maior fluxo de pessoas. Estratégia, né? Então, quando você investe no digital, quando você usa tecnologia, independente se é inteligência artificial, se são canais digitais aí, mídias sociais, enfim, para impactar algum cliente, você precisa entender que aquilo ali é um meio, não é o fim. O final é depois que o cliente chegou, como você vai atender ele. Aí sim vai ditar o final da conversa. Porque você acabou de me trazer um exemplo aqui magnífico. Eu já peguei cliente que estava com outros consultores que não compraram e quando chegou em mim, eu consegui vender. Então, a galera confunde muito inteligência artificial e tecnologia achando que vai substituir o trabalho. Não vou precisar mais fazer nada. Não. Só quem faz mais do mesmo que vai ser substituído. Mas quem não faz mais do mesmo, muito pelo contrário, vai ajudar ainda mais, porque é um facilitador. Né? E aí eu queria, Vi, que você agora desse um feedbackzinho aí também
referente ao trabalho da BML. Você que é nossa cliente, então muito grato em te conhecer hoje, entender um pouco mais da sua história. Estou muito feliz por isso. E eu queria que você trouxesse um feedback pra gente sobre o trabalho da BML. Quando você começou, quantos milhões você já vendeu, como que tá essa parceria? Eu queria que você desse esse feedback pra gente. Sim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive medo de me arriscar, né? Tanto que quando eu conversei com o Juan, que Aham. eu entrei em contato com vocês, porque eu vi vocês no Instagram, eu falei pra ele que eu tinha, ao mesmo tempo, nunca tive medo, mas eu estava com medo, porque a BML não foi a primeira empresa que eu fui atrás para conseguir esse trabalho. E antes da BML eu passei por 2 empresas. E aí não deu certo. Investi muito e acabei só me frustrando. Só que isso, ao mesmo tempo que eu tive medo, eu falei, não, eu sei que hoje o mercado digital tá muito grande, então eu vou persistir. E aí foi onde eu vi um vídeo de vocês, entrei em contato, fiz a reunião com o Juan, gostei muito do atendimento dele. É o que eu falo, o atendimento com a pessoa é outra coisa, a conexão bateu. Aham. Eu falei, não, vou me arriscar de novo. Me arrisquei, comecei com vocês em novembro de 2024. Nos meus 15 primeiros dias eu já consegui vender. Ó, E eu que fiquei legal. muito feliz, falei, nossa, não acredito. E só vendo, e só tava vindo lead bem ruinzinho, porque ele falou, Vi, o começo é complicado, mas depois vai fluindo. Falei, não, o começo complicado eu entendo, porque eu fui vender depois de 3 meses, quando eu entrei nessa área. Uhum. E nisso foi fluindo. Hoje, a equipe BML é sensacional. É todo o suporte. Se eu mandar mensagem à noite, o Juan me responde. Lá no grupo tem aquele suporte. Vi, como é que tá os leads? Vi, como é que tá vindo? Você tá precisando de alguma ajuda? Sempre esse suporte. E isso eu acho muito bacana. Que eu não me sinto sozinha. Eu sei que eu tenho um apoio ali. Legal. E às vezes eu me sinto no momento, nossa, não tô conseguindo uma conexão com o cliente, né? Eu acho que eu tô errando, tudo. Eles também me dão esse suporte nesse sentido. Não, Vi, respira, você sabe que você tem esse potencial, acredito em você, vai dar certo. Eu tava. Porque às vezes, automaticamente, às vezes a gente mesmo se atropela. Aham. Mesmo achando que a gente sabe do que tá fazendo ali, mas acaba atropelando um pouco. Então, eu tenho muito esse suporte de vocês, eu acho muito bacana isso. E eu tô com vocês vai fazer 7 meses, eu já consegui vender quase 10 milhões, deu Ó, 9 que milhões e maravilha. 700. Ó, que maravilha. Mudou assim, da noite pro dia. Ó, que legal, Vi. Tô bem feliz, bem realizada, tô tendo muito, minha cartela de cliente tá crescendo muito. E de fato, é grandioso eu ver essa evolução. Não só profissional, mas também de saber que eu tô ajudando pessoas. Sim. E esses clientes que você tem em carteira, Vi, desse tempo que a gente tá trabalhando e tal, são clientes que você sempre tá retrabalhando, né? Sim, mês passado eu fechei cliente de janeiro. Então, não é porque passou um mês que eu não vou fazer mais. Eu sempre faço o mês atual e pego o mês antigo. Aham. Ah, se eu estou agora em junho, eu vou fazer o mês de abril ou de março. Sim. Sempre vou entrando em contato com esses clientes. Porque às vezes aquele cliente de março não estava pronto em março, mas agora ele já está pronto para adquirir Essa, o. essa minha cliente, a Joyce, ela tava no meus leads em janeiro. Olha só, E eu a entrei gente tá falando de 6 meses. 6 meses. Eu entrei em Caramba, Vi. contato com ela de novo e Que legal, meu. E assim, isso é bom, né, pra galera que ouve também entender que é uma construção, sim, tanto fisicamente quanto no mundo online também. Porque foi o que você falou, pô, no começo eu ainda não estava conseguindo atingir os leads que eu gostaria, mesmo tendo feito a primeira venda, ainda não era tudo aquilo. Depois a gente foi otimizando, otimizando, você foi crescendo sua carteira e hoje você tem uma carteira com bastante cliente que você pode retrabalhar e vender para eles. Pô, cliente de janeiro você tá vendendo agora. sim. Né? Então, eu não sei se eu dou uma dica pra galera aqui continuar desistindo do lead mais rápido, porque vai chegar na Viviane e ela vende. Ou então se eu falo pra eles seguirem o que você faz, que é literalmente todo mês bater em cliente mais antigo, perguntar como é que tá, perguntar se tá no momento de compra ou não. Porque na verdade, Vi, não existe mágica, né? Não, É muito trabalho, é muito. muita estratégia, né? E a parte de conhecimento, Vi, como que você trabalha isso no seu dia a dia? Você é uma pessoa que gosta de estudar, você gosta de ler livros, você gosta de ver podcast, você gosta de ver vídeos. Como que você vai se atualizando referente ao mercado para poder ir criando cada vez mais argumentos para poder vender cada vez mais? Eu foco muito, hoje em dia é muito internet. Ler livro não tenho muito essa
esse hábito de ler muito. Aham. Mas o que que eu foco? Eu vejo pessoas que me inspiram na internet. Falam, putz, essa pessoa aqui, eu acho ela foda na internet. Então, e aí eu começo a ver podcast, vídeo, e aí eu vou me aprofundando mais nesse sentido. Então, eu sigo pessoas que, de fato, falam, eu quero ser igual essa pessoa no sentido de conhecimento. Então, é uma pessoa que me inspira. Então, eu vou ver tudo que ela faz ali e vou agregando de uma forma diferente, Viviane. Como que Legal, Vi. Muito legal. Então você tá sempre buscando conhecimento. sempre. Você tá sempre buscando evoluir para poder até criar mais argumentos Porque e quebrar o objeções. tempo inteiro tudo muda, né? Exato. Então, se a gente não mudar também, não ter esse pensamento, a gente sempre vai ficar para trás. E Exatamente. é o que acontece muito. Ó, eu queria fazer um bate-bola agora com você, Vi. Eu vou fazer 3 perguntinhas e eu queria que você respondesse da forma mais sincera possível, tá? E aí depois a gente já faz ali a sua apresentação das redes sociais e tal, pra galera que tá assistindo a gente aqui, quer acompanhar um pouco mais o seu trabalho, poder te seguir, tá? Tá. Então, primeira pergunta você prefere um vendedor que ele é mais receptivo, ou seja, a gente fala que é mais herbívoro, né? Fica esperando o cliente chegar, ou um vendedor mais ativo, carnívoro? Qual dos dois você prefere? Mais ativo. Por quê? Porque é como a gente conversou no começo, é o que acontece muito. Às vezes a pessoa acaba meio que jogando A oportunidade. não é oportunidade. Também, uma oportunidade fora. Fala assim, esse cliente não me respondeu, eu não quero mais ele. E deixa. E não é assim que funciona. Então, eu prefiro aquele ativo, que ele sempre tá ali. Não, peraí, isso aqui eu consigo alguma coisa. Eu posso tentar. Não desiste, né? Tem aquela persistência. Boa. Ó, vamos supor que eu tô entrando agora no consórcio e eu quero escolher uma vertente só para trabalhar. Só uma. Eu sei da importância da gente trabalhar com todos os lados, como você até trouxe a parte do povo e tal, mas eu quero entender só uma vertente. Qual é a vertente que você me indicaria? Tem que ser algo que você vai se identificar. Porque quando eu entrei, eu trabalhava muito empresário. Então, até eu conseguir me identificar, é algo mais trabalhoso. Então, eu era nova no mercado. Então, eu apanhei muito. Então, vai muito da que a pessoa se identificar. Eu falaria de realizar o primeiro sonho de alguma pessoa, porque eu acho que a pessoa ia pegar mais experiência do que já é direto para um empresário. Tá, então focando ali em auto e em imóvel, por exemplo, que Isso, normalmente é o primeiro sonho que a galera tem. isso. Tá. Outra pergunta, referente agora à parte de alavancagem patrimonial, capital de giro. Hoje você prefere atuar com empresários de grande porte, que é aquele cara que ele já tomou dinheiro em tudo quanto é lugar, ou você prefere um empresário que é um porte menor ali, que conhece um pouco sobre o produto, mas ainda não tomou crédito com ninguém? Qual dos dois? Nesse caso, de grande porte. O de grande Porque a porte? cartela dele já é mais específica, já é mais abrangente, né? Ele tem os investimentos ali, mas ele também vai entender do consórcio, que não é algo imediatista, mas é algo que vai ser mais rentável para ele depois. Legal. Se você pudesse dar uma dica ou um conselho para Viviane de 10 anos atrás, o que você falaria para ela? Olha, eu falaria que não é fácil, mas que é para ela ser persistente, ser também entender, né? Saber escutar e eu até começo a lembrar dos passados, do que Até aconteceu. emociona, né, Vi? E ser persistente, perseverante e seguir muito com o coração, né? Não de fato querer só empurrar uma venda, mas saber escutar o cliente, entender a dor dele, o que ele precisa, que no final tudo dá certo. A gente vai aprender mais com os não do que os próprios sim. Maravilha, Vi. E aí, uma última pergunta para a gente fechar aqui. Se você tivesse que escolher, Vi, referente ao mercado que você atua hoje, tá? Se você tivesse que escolher entre você virar hoje uma líder de equipe, que é aquela pessoa que cobra e resultado, né, de fato, e segue um playbook mais engessado, e ser uma líder de equipe que vai pelo exemplo, qual das duas você escolheria e o porquê? Você acredita que a X que você vai escolher é a melhor situação para uma equipe evoluir? A segunda eu não entendi. O exemplo em que sentido?
um exemplo fazendo. Você mostrando, você fazendo. Eu iria nesse sentido, na líder exemplo. Porque eu falo por mim, eu para mim conseguir entender sobre o produto, conhecer, tinha que ter alguém ali, me explicando, fazendo. Então, automaticamente, a gente pegando esse sentido de fazendo, de colocando a mão na massa, né? O aprendizado, ele vem, para mim, Viviane, vem mais rápido. Show. E quando você tiver a sua estrutura, Vi, a sua equipe, eu vejo muita gente falando assim, o líder, o gestor, a empresária, ela tem que sair do operacional e pensar mais no estratégico da empresa, para conseguir colocar a empresa em outros patamares. Eu queria a sua visão sobre isso. Realmente o líder ele tem que sair do operacional ou você acha que não? Sim e não, né? Eu falo porque eu já fui líder na parte de escritório. Não conseguia sair muito do operacional, mas ao mesmo tempo eu tinha que evoluir a parte da liderança, né? De fazer planejamento para aquelas pessoas que estavam no operacional evoluir. Só que você estando ali também é algo bem importante. Só que tudo depende ali também, acho que do momento, de como que tá o seu planejamento, como que tá a equipe. Eu vou aprender isso agora, porque tô montando o meu próprio escritório agora. Ó, que Vou legal. trabalhar agora, vou ter a minha própria empresa e vai ser tudo novo para mim. É algo que eu quis me arriscar também, que eu sou uma pessoa que adora arriscar. Meu marido fica doido comigo, mas ao mesmo tempo ele me apoia. E isso para mim, eu vou descobrir isso agora também. Sim. Mas hoje, meu pensamento vai ser pegar as pessoas, por mais que as pessoas saibam de como que funciona, mas eu vou estar ali um pouco no operacional, para ajudar as pessoas a se erguer, a se levantar. E eu vendo que tá tudo girando, tudo rodando, aí eu vou mais pro lado Do estratégico. estratégico. Então é um meio termo ali. Não deixar 100% operacional, porque você sabe que se você estiver no operacional, você consegue real entender a dor, Sim. né, o que está acontecendo. E ao mesmo tempo não deixar o estratégico, porque vai ser importante para o crescimento da empresa, né, Vi? Isso. Na hora que tiver ali o círculo girando bonitinho, eu acho que aí depois focar só no estratégico. Isso que você falou de se arriscar, eu acho muito legal, porque a coragem é uma virtude muito grande, né? E existe uma diferença entre o louco e o gênio, que é literalmente o dar certo. Sim. Então, no começo, todo mundo é doido, né? Pô, por que você vai fazer isso? Por que você vai... Meu, você tá bem aqui, você tá bem ali. Só que depois que dá certo, putz, olha como ela é um gênio. Olha o que aconteceu, olha como ela conseguiu. É o que tá acontecendo comigo no momento. Eu tava numa fase na empresa que eu tava trabalhando, que eu tava na minha melhor fase. Foi quando eu comecei a crescer mesmo em novembro, no sentido de vendas. Então, eu já estava sendo cogitada até ser uma líder, uma supervisora. E do nada, eu só virei pro meu gerente e falei, não vou mais ficar. Ele ficou assim, como assim? E todo mundo sem entender, Viviane, você tá no seu melhor momento aqui na empresa. Falei, não, de fato eu sei, então é isso que eu quero deixar aqui. As pessoas me verem e falar, nossa, Viviane, ela saiu no melhor momento e cresceu. Então, eu tô buscando uma evolução maior. Vai ser mais responsabilidade, vai ser mais dificultoso, mas vai dar certo. É uma mulher movida a desafios. Sim, não consigo sempre estar ali naquela rotina. Tem que sempre procurar algo novo. E Vi, pra gente fechar, o que é sucesso pra você? Olha, sucesso é... hoje eu vejo hoje como uma pessoa... A minha missão é ser um canal de prosperidade na vida das pessoas. Então, é assim, é você... Tem aquele sonho ali, tem aquele desejo, é ir atrás. Independente dos tropeços ou não, você vai ter sucesso na vida. Então, é você crescer, evoluir. Então, para mim é isso. Boa. Eu ouvi uma frase esses dias que fala assim, ó, sucesso é não saber o que vai acontecer. De fato. E aí você fica reflexivo e você fala, pô, como assim? Mas é real, porque, por exemplo, você sabia que você ia estar exatamente onde você está hoje, Vi, há 10 anos atrás? Não. Você sabia disso? Você sabia que você ia crescer, Sim. Você sabia que você ia evoluir, mas você não sabia exatamente onde você ia estar. Né? Então, eu me peguei refletindo nessa frase, achei muito legal, do Carpinejar, inclusive, que ele fala isso. Fala, meu, sucesso é não saber o que vai acontecer e essa é a graça. Porque quando você chega no lugar que você não sabia que ia estar, mas é muito satisfatório, dá aquele friozinho na barriga e você fala, pô, eu quero mais. Que é muito o que você contou hoje, da sua trajetória, né? Pô, quero mais, eu quero um passo a mais, eu quero melhorar aqui, eu quero melhorar ali. E às vezes você traça uma rotina, você fala, eu vou por aqui, meu objetivo é esse. Só que às vezes chegar lá foi muito mais do que você imaginou.
Aí você fala, pô, quero mais, eu quero de novo, né? E aí você vai repetindo. Então, maravilha. Vi, agradeço demais, tá? Eu que agradeço. Você aqui com a gente. Muito bom ter te conhecido. A gente Obrigada. ouve bastante falar da Viviane lá internamente, virou realmente uma referência nossa lá Eu falo, interna. Juan, pelo amor de Deus, tá tudo isso não. Ele tá assim. E o pior que tá, viu, Vi? Não é puxando o saco, não é real. Então, assim, é muito legal saber da sua história, tá? E aí eu queria que você deixasse aqui uma mensagem pra galera, tanto uma mensagem de vida e também as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, para quem quiser seguir um pouco mais o seu dia a dia. Tá. Bom, gente, é o que eu conversei com o Lucas aqui. O que eu falo é na vida é a gente ter persistência, ter um sonho, né, pra gente correr atrás. E assim, não é fácil, vai ter as pedras no caminho, mas se você seguir em frente, ter foco, você pode ter certeza que vai acontecer. E é Maravilha. isso. Me segue lá também pra vocês verem meu dia a dia. Não sou uma pessoa de postar muito, mas vou pegar esse A gente ritmo. vai cobrar, a gente vai Vocês estão cobrar. cobrando. E é isso, gente. Só tenho a agradecer. Gratidão. É @Viviane Seguin. Vivi Seguim. Vivi Seguin. Vivi Seguim. Então, para quem quer seguir, @Vivi Seguin. Mais um episódio aqui do nosso BML Cast. Hoje, uma aula sobre vida, sobre consórcio, sobre resiliência. E para você que está nos assistindo, continue acompanhando a BML, que vai vir muito mais conteúdo para vocês, tá bom?